Beleza, galera, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui dessa série Jornada React Native com um Node, beleza? Na primeira aula, galera, eu te listei ali todas as ferramentas que nós vamos estar utilizando, beleza? E te expliquei também que não é mágica o que a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente vai estar utilizando o protocolo AWS. Então, olha, se você não sabe o que é protocolo, essa diferença e tal, dá uma olhada no vídeo passado, tá bom? Se você tá dentro da playlist, eu te sugiro só que você volte o vídeo, tá bom? Que é nesse vídeo passado que eu te expliquei todas as coisas. Então, vamos lá. Nessa primeira aula aqui, galera, a gente vai instalar as ferramentas que são os listados no nosso vídeo passado, ou começando então ali a criar o nosso projeto e a instalar as bibliotecas que são necessárias. Então vamos lá, criando nosso primeiro projeto, começando pelo Node, tá bom? Ah, e claro, né, galera, se você não sabe o que é o Node, tá? Ele vai servir ali como o nosso back-end para fazer requisições e responder, tá bom? Mas nesse caso aqui é para a gente conseguir criar um mini servidor AWS, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a criar esse projeto no nosso back-end. Eu já criei uma pasta e ela se chama Talk Room, tá bom? Server, tá bom? Eu sei que já existe na vida real um software, uma empresa chamada Talk Room, tá, galera? Isso não tem nada a ver com a empresa, tá bom? Na verdade, quando eu pensei nesse nome, eu nem sabia que existia e tal, mas aqui esse projeto a gente nem vai colocar no ar, então tá tudo certo. Se você realmente quiser colocar no seu portfólio, eu só sugiro que você troque o nome, beleza? Para não ter problema, só isso. Mas nesse caso aqui vai ser um projeto que não vai ter nome em específico. Eu quis chamar de Talk 1 porque a ideia ali é a gente criar salas de conversas, ok? Então vamos lá, um server aqui e a gente vai começar usando o yarn init, tá bom? Traço y. Ah, Caio, o que é esse yarn aqui? Eu não tenho yarn e tal. Você pode estar utilizando o npm init também, não tem problema, tanto faz. Eu vou estar utilizando o yarn. Então ele vai criar ali um projeto rápido, é bem rápido. E eu já vou abrir aqui no meu Visual Studio Code, tá bom? Ele criou esse package.json aqui, tá bom? E nós vamos estar utilizando aqui no nosso back-end, galera, JavaScript mesmo. Por quê? Por que eu não quis colocar o TypeScript? Porque se eu for colocar o TypeScript, eu vou ter que instalar outras bibliotecas e etc, etc. Então, eu queria focar menos no Node, tá bom? O nosso foco mais é o React Native, é o principal, tá ok? Então, aqui ele diz para mim que o arquivo principal, amém, né? É o index.js, que é onde a gente vai fazer tudo, tá bom? Então aqui você vai criar já um arquivo chamado index.js. Ah, cara, eu acho esse nome meio brega, feio e tal. Eu quero chamar de server.js. Eu posso? Pode. Só lembre-se, galera, de trocar aqui também para server.js, beleza? Então aqui eu simplesmente vou fazer nada. Na verdade, eu vou instalar as bibliotecas que são necessárias, tá bom? Para o nosso servidor. Então vamos lá, instalando primeiramente o Express, tá bom? E também o Socket.io, beleza? Então eu estou instalando essas duas bibliotecas. Mas aí você pensa assim, ah, cara, mas você não falou que a gente não ia usar o do HTTP também? Sim, mas eu não preciso instalar ele porque ele já vem como um padrão de um servidor, né, ali usando o Node. E quando a gente instala o Express ou alguma outra biblioteca, ele já entende ali que o HTTP também vai ser utilizado. E por isso ele já vem com o HTTP aqui, certo? Nesse caso aqui a gente vai estar usando as importações de formas diferentes. De vez de ser uma importação em módulo, né, que a gente usa o import, from, nananana, a gente vai estar utilizando o const express
require, tá bom? Que é um outro tipo de importação. Eu tô fazendo tudo mesmo do básico, tá bom? Depois a gente vai chamar o HTTP require HTTP. Depois a gente vai chamar o socket IO, que foi o socket que a gente instalou. E aí a gente vai criar uma variável chamada app, tá bom? Se você quiser, você pode chamar de server. Eu sempre gosto de chamar de app, tá bom? Chamar express aqui. E aí, aqui embaixo sim eu vou chamar de server. HTTP, vou chamar o create server e chamar esse meu app aqui dentro, certo? Então aqui a gente está passando o express para dentro do HTTP. Então a gente está criando um mini servidor utilizando o HTTP, tá bom? Mas calma, relaxem que a gente vai estar utilizando o AWS, tá bom? O HTTP é só para criar o servidor, certo? Então, ó, eu vou criar aqui uma constante chamada IO e vou chamar esse socket IO. E aí sim, aqui dentro eu passo qual é o servidor que vai funcionar dentro do protocolo AWS, ok? Então, tá vendo aqui? Eu já criei o socket IO, o protocolo IO. Depois disso, galera, antes de a gente prosseguir, a gente vai criar aqui uma variável porta aqui, tá bom? É sempre fundamental que você crie essa variável porta, né? Como um processes.env. E se não tiver nada nessa variável de ambiente, a gente vai estar utilizando a porta 3000. No nosso caso aqui, obviamente, essa variável ela não existe, né? Então ela vai estar utilizando a porta 3000. Vou chamar server.listen, passando a porta e chamando meu console log, falando server is running. E aí, para ter certeza de que se realmente deu tudo certo, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui e eu vou criar um script. E eu vou chamar esse script de start. Então, toda vez que eu der um start, a ideia é eu dar um nodemon, tá bom? Eu tenho um nodemon aqui meio que instalado globalmente. Mas se você não tiver, você pode estar instalando através do yarn add nodemon, tá bom? Que vai ser a forma de a gente startar a nossa aplicação Node de uma maneira melhor e mais rápida também, tá bom? Então eu vou estar utilizando aqui, ó. Eu só voltei aqui, galera, para ele poder reconhecer que foi instalado esse Nodemon, tá bom? Vou chamar script de novo, start, vou chamar um Nodemon. E depois eu vou passar o index.js aqui, tá bom? Então ele vai startar utilizando o Nodemon, esse meu index.js. E agora, galera, por que eu criei esse script aqui? Porque eu não ia precisar chamar toda hora um Nodemon index.js. Eu simplesmente dou um npm ou o yarn start. Fazendo isso, então, ele vai rodar a minha aplicação normalmente. Certo? Galera, isso daqui é um básico de back-end com o Node, tá bom? Você não precisa se prender tanto a esses conceitos. O importante é você entender o que vem depois, que é o nosso React Native de fato, né? Beleza, a nossa aplicação tá rodando, não tem nenhum problema, nenhuma causa, nada que se preocupar. Vamos prosseguir. Depois dessa variável porta aqui, a gente vai criar dois arrays, beleza? Um que vai guardar os usuários e os outros que vão guardar as mensagens dos usuários juntamente com as mensagens que vêm lá de uma sala específica. Então, vamos criar aqui let users, que vai ser um array. Não precisa tipar porque é JavaScript. E depois messages. Também vai ser um array. Olha, vocês perceberam que quando eu salvei, ele restartou a minha aplicação? Isso tudo quem faz é um Nodemon, beleza? Agora sim, vem a parte top. Tá vendo que a gente criou uma variável IO? Essa variável IO é o que vai ser, né, que vai substituir uma requisição, tá bom?
Então, quando a gente está utilizando o protocolo AWS, a gente precisa, dentro do nosso servidor, ter um servidor I/O, né? Um socket I/O, tá bom? Que vai receber vamos dizer, as requisições que vêm do nosso front-end. Então, como é que a gente vai receber? Primeiro, a gente começa pelo topo, tá bom? O topo é o que? É a conexão entre o meu back-end e o front-end, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é io.on. O que é esse on? Esse on é o event, tá bom? É quando o socket ele está ligado, né? Quando ele é ligado, vamos dizer assim. A gente vai chamar então o event connection, tá bom? Que é o nosso evento de conexão. Assim que eu me conecto a ele, eu recebo um socket. E aí, só para que a gente consiga ver, eu vou criar aqui um console.log e vou chamar, ó, novo usuário conectado. Bom? E eu vou falar para ele que usuário foi esse. O socket ele recebe um ID. Então, toda vez que é criado uma conexão no socket, ele vai estar sempre enviando, ó, um novo usuário se conectou. Aí, se uma outra pessoa entrar utilizando esse mesmo socket, um novo usuário vai ser criado com aquele socket ID. O socket ID, galera, é para diferenciar um usuário e outro, tá bom? Normal. E aí a gente vai nesse socket, ou seja, nessa conexão, tá bom? Então, ó, pense no seguinte, o I/O é o socket mãe, é o que encapsula tudo, beleza? O socket, que é esse carinha aqui, ó, o socket, ele é o que está dentro desse I/O, tá bom? Então, quando você entra e se conecta, você se torna um usuário conectado dentro desse socket, dentro dessa caixinha que está dentro do I/O, da caixona, beleza? Então, olha só, socket a gente vai chamar a propriedade, né? Ou seja, a função on também, que é aquela ideia de ligado, tá? E a gente vai falar para ele, ó, se ele emitir um evento para desconectar, então eu preciso falar para o meu servidor que ele foi desconectado, certo? Então eu vou chamar desconect usuário desconectado. Ah, Caio, tá muito confuso entender essa ideia de socket. Ah, eu sou muito leigo e tal. Não tem problema, tá, galera? Eu tô explicando aqui para caso você queira saber, beleza? Próximo passo é socket.on, de novo. Bom, e agora o evento vai ser diferente. O evento nesse caso agora vai ser o join room, ou seja, quando alguém quer entrar na sala. Lembra que eu te falei que a gente vai ter salas separadas? Então, quando eu, usuário A, entrar numa sala, então eu vou estar conectado àquela sala. Só que pode ter milhares de salas criadas, certo? Só que como é que eu vou saber se eu estou na sala A, B, C e D? Exatamente pelo ID, certo? Isso tudo a gente vai ver aqui agora, olha só. Join room, eu vou entrar na sala. Quando eu entro na sala, quando eu chamo esse join room, ao mesmo tempo lá no nosso front-end, a gente vai ver isso, tá bom? A gente vai enviar através do AWS como se fosse uma request do nosso front-end para o back-end, tá bom? E aí então, o que eu vou receber aqui é minha room, ou seja, minha sala. Qual é a sala que eu estou querendo entrar? Dentro disso, então, para eu entrar naquela sala e saber que eu estou na sala A e não na sala B, o que eu vou ter uma diferenciação de salas e outras salas é exatamente o socket join. Sendo que nesse join eu preciso falar exatamente qual é a sala, né? Então é na sala que eu vou emitir lá do meu front-end. Tá confuso? Tá? Volta e assiste esse momento novamente, tá bom? Próximo passo
é a parte onde eu crio os usuários dentro da sala. Ou seja, é o momento onde eu vejo qual usuário, né, dentro do meu array e usuários se conectou àquela sala que eu estou entrando. Então, ó, eu vou chamar user room, ok? E eu vou chamar ó, users.find, tá bom? Eu vou encontrar os usuários, né, que seja o usuário que está conectado ao room, certo? Que seja igual ao room. O que basicamente, o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Eu estou pegando o usuário que está dentro desse meu array, tá bom? Eu estou vendo quais são os usuários que estão dentro dessa sala room. Se não tiver nenhum usuário, assim que eu entrar na sala, não vai ter ninguém lá, certo? Por quê? Porque nenhum usuário está lá dentro, certo? Mas se já tiver outros usuários lá dentro, quando ele bater aqui nessa variável, ele vai trazer todos esses usuários que já estão lá naquela sala, tá bom? Então aqui eu simplesmente estou encontrando quais são os usuários que estão dentro dessa sala. Após isso, então, ao encontrar, né, esses usuários, eu vou simplesmente chamar esse user room, passar o socket ID, chamando o meu socket ID, beleza? Agora, se não tiver ninguém, eu simplesmente vou chamar o user, vou dar um push nesses user, passando a minha sala, ou seja, a sala nova que eu estou criando, já que não tem ninguém lá dentro, passando o meu socket ID, socket.id. Tá bom? Então aqui, galera, se já tiver alguém lá dentro, eu simplesmente vou entrar naquela sala em específico. Se não tiver ninguém, então dentro da minha variável users, eu vou entrar como um usuário daquela sala em específica que eu acabei de criar. Show de bola! Vamos continuar. Próximo ponto é a gente criar a parte do recebimento das mensagens, né, galera? Por quê? Porque assim, eu entrei na sala, beleza. Só que eu preciso me comunicar com outras pessoas, certo? E aí que entra a variável message, tá bom? A gente vai guardar dentro dessa variável message todas as nossas mensagens. Então eu vou criar aqui um socket.on messages, ok? Vou chamar de message, em que eu vou emitir lá do meu front-end para o meu back-end um data, tá bom? Que dentro desse data eu vou receber os seguintes dados. Se liga só, eu vou receber a sala, claro, né? Porque eu preciso saber qual sala vai receber aquela mensagem. Óbvio, né? Porque eu não posso estar mandando uma mensagem para a sala A e a sala B receber, né? Não faz sentido nenhum, certo? Então, message, eu vou passar o message e o autor, ou seja, quem foi que enviou aquela mensagem, certo? E esse autor, galera, ele vai estar super ligado à minha tabela users aqui, tá ok? Tá ok, Caio. Então, eu vou criar aqui um outro objeto chamado MSG, tá? Que eu vou receber o room, ou seja, a sala, eu vou receber um text, que vai ser a message, tá bom? E eu vou receber o autor. O objeto que vai ficar salvo nesse message é exatamente esse MSG, ok? Que vai ficar com essa cara, sala, texto, ou seja, a mensagem, e o autor, beleza? Vou chamar messages, vou dar um push nessa minha message, passando o MSG, ok? Então eu estou salvando no array message essa minha mensagem. Então cada vez que alguém mandar uma mensagem baseada nesse room, nessa sala, beleza, ele salva na minha tabela mensagem, só que para cada sala em específica. Se for sala A, beleza, manda para sala A. Se for sala B, beleza, manda para sala B. E aí é que tá o rolê. Lembra que eu te falei que a gente tem o I/O,
tá? Que é a nossa caixona, ó. E nós temos o socket, que são os usuários e as salas, tá bom? Então, ó, caixona, a nossa mãe e os usuários, a caixinha que está dentro da caixona, ok? Quando eu quero emitir uma mensagem que eu quero que toda a minha caixona receba, eu não posso usar o socket on, eu tenho que usar o I/O, tá bom? Eu tenho que chamar o I/O, ok? Então aqui embaixo, como eu quero emitir uma mensagem para que a minha caixona entenda que eu quero mandar uma mensagem para uma sala tal, então eu chamo o I/O e faço ela receber a mensagem que vai vir, ou seja, I/O to a sala que vai receber aquela mensagem e o que ele vai receber, ou seja, eu vou mandar um emit para o meu front-end. Olha só, lembra que eu te falei que aqui, ó, aqui no Data, a gente está o quê? A gente está recebendo lá do nosso front-end para o nosso back-end. Agora a gente vai estar emitindo do nosso back-end para o front-end. E toda vez que a gente faz do back-end para o front-end, a gente usa o emit. Tá ok? E lá no nosso front-end, você vai ver também que a gente vai estar utilizando o emit lá no client para enviar do front para o back. Bacana, né, galera? Muito bacana. Eu espero que, de uma certa forma, vocês consigam compreender, beleza? O que eu vou enviar para lá é baseado no evento message também, tá bom? Então, o mesmo evento que eu vou receber, tá bom? Eu vou enviar de volta para lá também, tá? E o que eu vou enviar? Exatamente a mensagem, tá bom? Ou esse MSG. E aqui no nosso back-end é isso, galera, é isso tudo aqui, tá bom? Eu sei que pode parecer bem confuso, mas, assim, de uma certa forma, eu acho que vocês estão entendendo, mais ou menos, tá bom? Se ficar muito confuso, galera, volta no vídeo, repete esses ensinamentos, tá bom? Para que a gente realmente consiga avançar aqui, beleza? Então, galera, para esse vídeo é isso, tá bom? A gente vai prosseguir na próxima aula, voltado agora o React Native, tá bom? Porque o nosso back-end já tá pronto, já tá feito, a gente não tem nada mais para fazer, tá bom? Já tá tudo prontinho, é isso. Pode ficar tranquilo que esse código eu vou estar deixando no GitHub. Então, cara, se você quiser, cara, eu só quero copiar e colar. Beleza, tá bom? O foco aqui é o React Native. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja, tá bom? E deixa o seu like, é muito importante pra mim isso. E compartilha, tá bom? E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.